O Arthur Lira, ele tá fulo da vida porque ele acredita que o Lula fez uma jogada casada com o Flávio Dino para prejudicá-lo na história do bloqueio das emendas. E eu particularmente acho que o Lula fez isso mesmo, porque as emendas foram bloqueadas. E sem as emendas, o Arthur Lira não tem poderes para fazer o seu sucessor, colocando todo o futuro político dele em risco. A gente ficou conversando muito e dando muita atenção para Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e essa crise entre os três poderes escalou. O Lula quer uma saída negociável com os três poderes. O Arthur Lira tá fulo e eu acredito que ele vai usar o impeachment do Alexandre de Moraes protocolado pelos bolsonaristas para barganhar as emendas. Na sua opinião, o Lula fez uma jogada casada com o Flávio Dino? Você gostou? O que você acha que vai acontecer com o Arthur Lira no futuro? Ele já era politicamente? Se você gostou dessa rasteira no Lira, like no vídeo e se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele tomou uma decisão que ele praticamente liquidou as emendas PIX, que basicamente é uma sucessão do orçamento secreto. Por que acontece? As emendas, muitas delas, principalmente essas mais usadas pelos deputados, elas não possuíam transparência. Como assim? Nós tínhamos o conhecimento do órgão que saía, por exemplo, o Ministério da Educação, e para um local de destino. Prefeitura de Maceió, por exemplo. Mas o deputado ou o senador que fazia a solicitação, não havia essa transparência do nome. E depois do orçamento secreto surgiram as emendas PIX. Por que emendas PIX? Porque elas caíram na hora, elas eram emendas muito impositivas. O Flávio Dino falou o seguinte: vai ficar suspenso até que haja transparência. Enquanto não tiver transparência, nós não vamos liberar. E não adianta querer ficar com essa discussãozinha toda, porque já são favas contadas. Não vou negociar e não vou discutir. O STF está comigo. Essa discussão envolvendo o executivo, o judiciário e o legislativo é por conta do controle do orçamento da União. O Lula tem usado o judiciário para se contrapor ao legislativo, porque ele precisa do valor das emendas para fazer políticas públicas. O Lira, por sua vez, ficou fulo da vida com esse bloqueio das emendas, porque ele precisa das emendas para convencer os seus parlamentares a votarem no Elmar Nascimento, o deputado que o Lula não quer nem vestido de, sei lá, Maduro, Chaves ou de Dilma Rousseff para ser presidente da Câmara dos Deputados. Porque o Elmar Nascimento, ele seria um Arthur Lira 2.0. Na verdade, ele seria um fantoche do Arthur Lira. Só que o Lira, ele tem um problema. O café dele tá frio. A perspectiva de poder dele tá fria, porque o Lula não apoia o sucessor, existem outros nomes surgindo. Então a forma que ele tem para manter a coesão de sua base e para garantir os votos do Elmar Nascimento é com as emendas. Só que ele não tem mais as emendas porque elas foram bloqueadas e ele se desespera, porque quanto mais tempo demora, mais próximo nós estaremos da campanha municipal e mais próximo nós estaremos no final do ano. As costuras do Arthur Lira para a sucessão dele têm que ser feitas agora, senão vai ficar muito tarde e ele não vai conseguir manter o poder. E para vocês terem uma ideia, em Maceió, Lira já foi traído, porque o prefeito local, que é o João Henrique Caldas, não acatou o pedido do Arthur Lira para ter alguém do PP na bancada ou na vice-prefeitura. Porque o JHC, ele é do PL, e ele escolheu um senador do Podemos, o Cunha, o Rodrigo Cunha. Com o Rodrigo Cunha como vice, porque o JHC já venceu a campanha, a Eudócia Caldas, que é a mãe do JHC, vira senadora. Por que ele fez isso? Porque ele acredita que a mãe, como senadora, vai ter muito mais força do que o Lira depois que terminar o mandato como presidente da Câmara. Porque em Alagoas, e não somente Maceió como um todo, estima-se que o Arthur Lira vai ser simplesmente mais um deputado quando acabar o mandato. E por isso que ele precisa desesperadamente fazer o sucessor, caso contrário, todo o futuro dele está no vinagre. Óbvio que o governo Lula está preocupado com essa raiva do Arthur Lira. Os deputados foram lá, as lideranças do governo foram fazer um corpo a corpo com o Arthur Lira,
O Randolfo Rodrigues falou que o executivo foi pego de surpresa com a decisão do Flávio Dino, só que a crise escalou. O Lira não acreditou nessa história toda. E o que o Lira fez? Suspendeu a votação de destaques da reforma tributária, que é o principal projeto do Haddad, e a Câmara dos Deputados não aprovou uma MP que aumentava o orçamento do Poder Judiciário. Então, o que o Lira fez? Já que vocês estão fazendo uma jogada casada, eu vou dar no meio de vocês. Vocês estão querendo me matar? Pode ser, mas eu causo uma confusão total nessa república porque eu não aceito isso que vocês estão tentando fazer. Vocês estão tentando me passar a perna e tá dando certo. O Lira, claro, desconfia, segundo o Lauro Jardim, que o Lula terceirizou ao Flávio Dino brigas e guerras que ele, Lula, não tem condições de enfrentar sozinho, como no caso peitar o Congresso. Porque a gente sabe que o Lula tem adotado uma nova governabilidade no terceiro mandato. Ele não consegue enfrentar o legislativo, muito por conta da nova forma de distribuição do orçamento. Então ele transformou o STF numa terceira casa. Ele leva o Flávio Dino, traz o Ricardo Lewandowski, cria essa ponte, bota o Cristiano Zanin, faz acenos para o Alexandre de Moraes com as escolhas em 2023 dos ministros do TSE, aliados do Moraes, coloca o Paulo Gonet, que é um aliado do Moraes, e tem um bom relacionamento com o Gilmar Mendes. Então o que ele faz? Ele cria uma postura falando o seguinte: se vocês, o Congresso, quiserem me sacanear, eu tenho o resguardo do STF. E isso criou todo esse acordo. O Lula sabe que ele não quer essa crise, óbvio, todo mundo sabe disso. Então o que o Lula fez? Vamos sentar e negociar. Porque nós precisamos ter mais critérios para a distribuição dessas emendas. Não pode ficar da forma que nós estamos. Óbvio. E o Lula sabe, e o Lira também sabe, todo mundo sabe, que o Lula não quer o Elmar Nascimento como sendo o futuro presidente da Câmara. O Lula fala de alto e bom tom para todo mundo que quer ouvir, não é mais segredo, que ele não quer o Elmar. Que ele tem um desagrado com o Elmar. Só que se isso ficar claro, o Arthur Lira pode começar a tesourar o governo. E aí é um problema. Por isso que o Lula quer uma negociação em conjunto, que pelo menos, olha, o Lira vai ser morto? Vai. Mas que seja uma morte indolor. Não vamos deixar ele agonizando, porque ele agonizando não vai ser legal, ele vai se rebelar, vai dar problema pra gente. É claro que o Lira tem as suas cartas na manga e veio no momento muito propício esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, contra o Moraes, né, feito pelos bolsonaristas. A gente sabe que não vai sair, mas isso vai ser usado. Ah, mas espera lá, como que vai ser usado se o Arthur Lira não tem poderes sobre impeachment de ministro do Supremo? Isso é uma prerrogativa do Senado. Aí que é a questão. O Lira e o Pacheco, eles se detestam também. Mas nós estamos falando de emendas. Nós estamos falando de interesses em comum. Tem interesses em comum. Então, mesmo eles se detestando, existe o corporativismo. Houve uma conversa do Lira, do Pacheco, dos partidos, todos contra o STF. E aí, meus amigos, é o seguinte: pode ser que tenha um aliado do governo ali, no legislativo, que eu seja um deputado da base do governo, mas eu estou preocupado com as minhas emendas. Eu estou preocupado com a minha atividade como parlamentar. Aí não é base do governo, base de oposição, não. É o legislativo, é o poder legislativo contra os dois outros poderes. Então existe esse espírito de corpo. Mas o Lira se lascou.